Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã dessa terça-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo e nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o nosso Flamengo, a preparação do Mengão para a partida contra o Atlético Mineiro, que é com uma final de campeonato. Mas eu gostaria que você já chegasse aqui primeiramente, explodir um dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Mas para isso eu preciso muito da força torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos aqui juntos analisar as últimas notícias do Flamengo. Tem o João Guilherme, Vene Casagrande, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre o nosso Mengão e a reta final do Campeonato Brasileiro. Quem será o grande campeão? Então vamos aqui analisar. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo. E vai nos comentários e escreva. Você acredita no título do Mengão? Vamos então para o vídeo de hoje na manhã desta terça-feira. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Vamos lá então, para você o Flamengo, Rosenberg, é o time que mais pode dificultar do Flamengo pro Palmeiras o título ou não? Ou o Botafogo ainda? Teoricamente sim, né? Até porque o Flamengo está jogando muito bem. O Tite chegou e mudou completamente, né? Deu confiança. A gente nem fala mais da diretoria, né? Investiu no Cebolinha, que ganhou até a posição do Bruno Henrique, que agora está jogando de ponta direita. Quem diria, né? Que o Cebolinha ia terminar o ano como principal jogador do Flamengo. O Tite até disse na entrevista de ontem que ele não é o principal responsável por isso, mas vocês como jogadores, como campeões, sabem que quando vem um treinador que abraça vocês, que qualifica vocês, que motiva vocês, muda completamente. Mas é a mesma coisa da sua profissão como repórter. É impressionante. Você é um cara que te... A gente joga pelo comandante. A gente vai pelo comandante, velho. Pois é, e o Cebolinha está muito bem. Agora, eu acho que a tabela do Flamengo é muito complicada. Você dá moral pro deles, pro Henrique, mas você não, você não falou dos caras. Eu disse pra falar. Deixou a bola quicando. Deixei a bola pra você quicando. Não, porque o deles sempre fez isso pra mim. Porque o Henrique também, mas você não... Não, né? Então eu já disse, eu tô pensando só no programa. Linhas, só nas 4 linhas. Então vamos. Agora o Flamengo tem uma tabela muito complicada, né? Esse jogo de quarta-feira contra o Atlético é muito difícil. Sem o Pulgar, que levou o terceiro amarelo. E o Pulgar é o maior roubador de bola. Quais são os jogos do Palmeiras, do Flamengo? O Flamengo pega o Galo na quarta, 7h30 da noite, quer dizer, o Palmeiras vai entrar em campo contra o América já sabendo o que tem que fazer. Depois o Flamengo recebe o Cuiabá, que ganha fora de casa, e encerra contra o São Paulo, no Morumbi. Um jogo que não vai valer absolutamente nada para o São Paulo e se o Flamengo precisar do resultado, para o Palmeiras não ser campeão, sem querer fazer nenhuma alusão a nada, né? Mas pode ser que consiga esse resultado, né, Neto? Se a gente for realmente analisar em relação a anos anteriores, a situações, mas sem fazer, pelo amor de Deus, não estou realmente... Uma alusão a qualquer tipo de coisa. Absolutamente nada. Vamos fazer isso, né? O que você pensa do Flamengo, meu querido Veloso? A gente sempre acreditou que o Flamengo era o grande adversário do Palmeiras. Nessas últimas temporadas tem sido, né? Só que o Flamengo tem um histórico de serviço do Palmeiras que está virando até chacota, né? Que isso, Veloso? Está virando chacota. Sempre que acontece, o Palmeiras vai disputar a Recopa... Não, Supercopa foi esse ano, né? Supercopa, ganha. Vai para Libertadores, ganha. Então, vai no Brasileiro, ganha, o Flamengo fica em segundo. Aí vai os caras lá do Rio, lá, pega o avião... então, foi lá para Libertadores... Né? Copacabana? Tá virando chacota essa história do serviço. O Flamengo ganhou a Supercopa de 2021, Palmeiras. Mas tem... O Corinthians ganhou a Supercopa em cima do Flamengo. Perdeu 3 jogo. 1-0. Gol de quem? Neto. Ah, tá bom. Você tava lá? Não tava também. Por que não tava? Digamos não que... gosta do Flamengo. Ele não gosta do Flamengo. Eu fiquei assim, feliz, satisfeito com o final da temporada anterior e deu um tempo. Tá certo. Entendeu? Mas foi um título importante, o único da história do Corinthians e da história de título dos dois, né? Quem fez o gol? Neto. Foi eu? Tá certo. E aí? Então tá pintando mais uma vez o Flamengo vice do Palmeiras. Porque se o Flamengo ganhar todos os jogos... a gente ama isso, né? É uma delícia. E se o Palmeiras ganhar os 3 também, é o que vai acontecer de novo. O Palmeiras campeão junto com o Flamengo, mas hoje o saldo de gols do Palmeiras, que é a diferença, são 9 gols.
Quer dizer, em 3 rodadas, para você tirar aqui os 2 vencendo, é praticamente impossível, né? Porque o Palmeiras tem que ganhar de 1, o Flamengo de 4. O Palmeiras ganha de 1, o Flamengo de 4. Os 3 jogos. E jogos difíceis, como o Rosenberg já disse aqui, da sequência do Flamengo. Então, assim, está muito na mão do Palmeiras, e quando o Palmeiras tem uma decisão como essa, depende de resultados, o Palmeiras pouco erra, pouco falha, e não desperdiça pouco falha, né? Não desperdiça oportunidade. O Palmeiras não vem jogando bem nos primeiros tempos desses últimos jogos. Não vem jogando bem, vem normalmente perdendo ou tendo mais dificuldade no primeiro tempo. Aí quando ele muda o time no segundo, melhora, porque ele mexe no ataque, às vezes ele tira um zagueiro e bota mais um atacante, o Palmeiras fica forte e acaba virando. A virada contra o Botafogo foi bem assim, né? O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, ele mexe no sistema e a coisa funciona. Contra o Flamengo foi assim, só que teve a expulsão. Contra o Fortaleza foi assim. Então o Palmeiras vem jogando melhor no segundo tempo quando ele muda o sistema, bota mais atacante, tira um zagueiro, e acho que isso que vai acontecer nessa reta final. São jogos que o Palmeiras tem 2 em casa e para fechar o Cruzeiro fora, onde pode até estar decidido. Sem público, né? O Cruzeiro. Sem público o Cruzeiro ainda. Jameli? Bom, eu vejo o Flamengo um time forte, sim, né? Eu trabalhei nesse jogo aí como comentarista. No Parque do Sabiá e tinha 35 mil flamenguistas lá, não tinha ninguém do América. E o que me chamou a atenção, Neto, foi no América, né? Foi no final do jogo, né? Fecha a imagem no Gabigol. Né? O Gabigol não jogou. O Gabigol veio pro Corinthians. Filho. Não foi nem pro aquecimento. E você vê ali que o Tite tem uma bomba relógio ali no vestiário. Que é o Gabigol. Porque você vê que ele... Como se o técnico do Flamengo não quer o Gabigol. O Corinthians vai fazer uma proposta para ele, para trazer ele embora. E isso pode ser um problema dentro do vestiário do Flamengo nesse finalzinho, nesses últimos 3 jogos. E também tem o jogo contra o Atlético. Eu acho que o Atlético é um time complicado. Na minha opinião, tem os 2 melhores atacantes. A melhor dupla de ataque, no momento, eu acho que é o Hulk e o Paulinho, do Atlético Mineiro. Estão fazendo gol, estão jogando bem. E o Flamengo não tem moleza nesse jogo contra o Atlético. Um tropecinho aí vai deixar de mão de beijada pro Palmeiras. O Atlético tem 69% de aproveitamento no segundo turno. É líder disparado do segundo turno. Né? Agora, você comentou o jogo, eu não vi o jogo. Mas eu estava vendo o MM, o América perdeu as 2 primeiras chances que é MM? do jogo. Melhores momentos. Pessoas, tem gente que não Desculpa, sabe. Gente, eu acompanho os melhores momentos. Isso, MM, porque eu penso que é o MM. É o MM. Que são os irmãos que compraram. É? MM, pá, Marshall, veio aí, fizeram, pá, e o chocolate esquecido na geladeira. O confete, né? Confete, o MM, aí virou o MM. O América podia até ter saído. O América teve 2 chances claras de gol e aconteceu o que acontece sempre, né? O time que tá numa situação difícil na tabela, ou um time menor, tem a chance de fazer um gol, tem a chance de fazer o segundo. Não faz, daí o time grande vai lá e passa o carro em cima. Ô Mauro Galvão, o que você pode falar do Atlético? O Hulk, 94 gols. Eu tava lendo hoje no Twitter que ele perdeu 6 quilos do jogo. Ele perde muito peso. Eu já vi. 6? Ele perde muito peso. E ele fez 1 gol e deu assistência para 2. É um jogadorzaço, mas aí o Fernando Diniz convoca João Pedro, convoca Matheus Cunha, Richarlison. Difícil, né? Então vamos lá. O Hulk, que é um jogador incrível, e o Atlético, que entrou na briga com o Filipão, que faz uma campanha incrível no segundo turno, né? Que é o melhor treinador do segundo turno. A melhor campanha o Filipão também. E a melhor campanha no segundo turno. Mauro Galvão, o que pensar do Atlético contra a equipe do Flamengo? O Atlético está embalado, né? O Atlético vem surpreendendo aí, uma campanha muito boa. O Arana pegando essa bola aí. Golaço. Sem pulo, né? Que chute. Acho que deve ter furado a rede até. Mas prepara bem, né? Ajeita o corpo e solta a bomba, né? Então, acho que o Atlético tem 2 jogadores na frente diferenciados, né? Que é o Hulk e o Paulinho. São jogadores de muita qualidade, eles se procuram, né? São jogadores que gostam de fazer tabelas, gostam de jogar juntos. Então, a dupla que deu certo, né? Tá fazendo a diferença. E o Atlético pode surpreender todos nós, né? Porque todo mundo, nós estamos falando do Flamengo, do Palmeiras, né? Do Botafogo, e o Atlético está chegando, né? Daqui um pouco, quando a gente vê, ele pode ser até mesmo uma surpresa para ganhar o título. Isso seria muito bacana, principalmente para o Luiz Felipe, né? Scolari, que
com toda essa situação aí de treinadores que vieram de fora, né? Toda essa desconfiança nos treinadores do futebol brasileiro, eu acho que seria muito importante para ele e para o futebol brasileiro, para os treinadores brasileiros também, né? Que o Luiz Felipe conseguisse também ganhar o título com o Atlético Mineiro, né? O Galo, e aí mais um gol, né, do Hulk. Realmente é uma dupla incrível, talvez não tenha no momento melhor dupla do que os dois, né? Libertadores, né, para fase de grupos da Copa Libertadores, mas está mais do que na sonho. briga. Mas ele sempre falou isso, né? O título era um sonho. Isso, exatamente. O sonho ainda pode se realizar. Pode se realizar. Jogou em casa, né, Plê? Jogou em casa, isso que eu ia falar também, né? Isso eu sou completamente contra. Isso. Mas é no mesmo estado, Uberlândia, Minas Gerais, tal, não importa. O estádio só tinha torcedor do Flamengo. Todo mundo jogou contra o América no Independência às moscas, porque o América também não tem uma torcida presente. Mas há uma diferença aí, há um prejuízo técnico para quem teve que jogar num cenário menos favorável que esse do Flamengo. Assim, a obrigação do Flamengo vencer, o Flamengo que ainda sonha com o título, né? Então, assim, conseguiu já garantir a sua vaga a Libertadores, mas sonha agora com essa possibilidade também. Então, assim, como você falou, começou o jogo tendo alguns problemas, mas depois do gol do Cebolinha, que vem muito bem, né? O Cebolinha, hoje é titular do lado esquerdo do Flamengo. Sim. Então, o Bruno Henrique, jogou na direita. O Luiz Araújo acabou saindo, o Bruno Henrique foi para a direita, tem uma movimentação interessante, né? Porque aí você abre o corredor para o lateral e o Bruno, em alguns momentos, como esse, ele entra um pouco mais centralizado, né? Para se aproximar um pouco do Pedro, que a gente falava muito que o Pedro estava muito sozinho, que o Pedro dependia muito de cruzamentos, enfim. E aí a gente vê o Bruno Henrique... Belíssimo gol, né? Belíssimo gol. Assim, vitória importante, o Flamengo, né? Conseguindo pontos, jogando bem, e tem muito mérito do Tite, né? O Tite conseguiu achar um padrão para a equipe, conseguiu controlar um pouco mais as laterais, que tinha muitos espaços ali, né? Os adversários arrumavam muitos espaços nas costas dos laterais do Flamengo, e essa possibilidade agora com o Cebolinha na esquerda, o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique na direita, e o Pedro voltando a fazer gols, né, Plirra? Então, assim, é um Flamengo... Pedro, 6 gols com o Tite. É um Flamengo muito mais identificado com o torcedor. O Flamengo que teve problemas no campeonato, hoje o torcedor olha e vê um bom time, um time equilibrado, um time que consegue ter boas atuações e um resultado que mantém o Flamengo na briga. Quantos gols o Pedro tem na temporada? Porque a gente tava na temporada... ele tem gol pra caramba. Tem gol pra caramba. Ano ruim. Exatamente. Mas tem um problema agora que... É muito gol. E se aproxima, e se o Pedro tem aproximação... o Pedro, se ele tem a possibilidade... O Cebolinha é rápido e tem um Bruno Henrique que se aproxima mais dele, porque assim, o Bruno Henrique ele não vai ocupar o espaço do Pedro, como o Gabigol em alguns momentos fazia. O Bruno Henrique tem um outro tipo de jogo, mas se aproximando em alguns momentos do Pedro, sabendo da qualidade que o Pedro tem, a gente vai ver o Pedro sendo ainda mais importante. Como é bom o atacante ter um companheiro que desequilibra, que elimina o adversário, que abre espaço, é muito bom. E ele elimina um adversário... Quem que tem sido para você essa peça do Pedro? Cebolinha, mas o ponto forte é o Arrascaeta. O Arrascaeta. Esse é um atacante para clarear. O lance em questão ali foi o Bruno Henrique. Esse foi o Bruno Henrique. Que eliminou e abriu espaço. E os dois têm um problema, né, Plirra, agora. Se o Palmeiras joga contra o América já na segunda divisão sem o Gustavo Gomes, o Flamengo não tem o Pulgar, né? Sim. E o Alan tá voltando e tem o Thiago Maia, então... E não tá legal, né? Justamente. Muitos jogadores subiram de produção com o Tite, esse não é o caso do Thiago Maia. O Pulgar é um dos principais jogadores do Flamengo. É que parece com a volta do Gerson, parece que final, ficou né? 2 para um lugar. Os dois canhotos ali... E parece um compromisso que a gente já vai falar dos mais complexos contra o Atlético Mineiro, o melhor time do retorno. Agora, Praz, você atribui esse bom momento do Flamengo, esse bom trabalho do Tite, tá mais baseado no fato dele ter melhorado grandes jogadores ou no aspecto coletivo mesmo? Você acha que foi mais na conversa ou no trabalho de campo, na prática? Plirra, eu acho que pela capacidade do Tite de fazer a leitura do que é o Flamengo. Assim. O Flamengo vinha de treinadores, bons treinadores, mas que não conseguiram, acho que, entender. O Fábio jogou lá, não conseguiram entender
o Flamengo e os jogadores do Flamengo, as características dos jogadores do Flamengo e tentar posicionar da maneira que os jogadores renderiam mais e não de acordo com as suas ideias. Porque a gente estava discutindo isso no programa passado, né? Exato. Que o bom treinador não é o que implanta suas ideias e faz o time jogar de acordo com suas ideias, é o que consegue fazer a leitura do grupo e aí, óbvio, junto com as suas ideias de futebol, criar movimentos. E o Tite conseguiu. O Cebolinha, ele não fez muita coisa diferente, mas assim, o Cebolinha, eu acho que nítida é a parte mental, confiança. O Cebolinha retornou e aí, provavelmente, é um trabalho do Tite, né? Porque o Tite já trabalhou com ele, já conhece ele. De alguma maneira, o Tite conseguiu fazer o Cebolinha ter mais tranquilidade para jogar. E aí, depois, ele foi encaixando. Mudou o Bruno Henrique de lugar, botou o Bruno Henrique pro lado. O Arrascaeta voltou também, que é o Luiz falou, é uma peça fundamental pro Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha algumas opções para substituir o Arrascaeta, de repente, com características diferentes, mas a característica e a influência do Arrascaeta no jogo do Flamengo é impressionante. E o Arrascaeta teve uma temporada complicada, né? De lesões. Eu acho que o mais importante não foi, assim, um grande trabalho que o Tite tenha feito na parte tática, alguma coisa, mas foi de entender onde que ele tinha que botar o dedo e mudar, assim. Ele não mudou muita coisa. Algumas coisas que faziam muito barulho com o Tite passam completamente batidas, né? Gabigol. Tipo Gabigol. Exatamente. Ele não fica refém do jogador, né? Ele não Gabigol não tá sente no banco. obrigação de estar lá. E o Gabigol também não tem de se reivindicar. Também não é bobo, né? Também não é bobo. Eu fui um dos que falei muito, critiquei muito, apontei algumas coisas da diretoria do Flamengo, né? Do Braz, alguma coisa em relação à gestão, escolhas, né, até desde o tempo do Dorival. Mas nessa eles acertaram em cheio. O Tite era o treinador que tem condições de fazer o que eles precisavam fazer, que é reorganizar e já preparar para o ano que vem. O Tite pode mexer ali no vespeiro, nos pontos mais sensíveis, porque ele tem tamanho, né? Tanto é uma situação essa do Gabigol e outra situação também é do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, super cobiçado, acaba de renovar o contrato e fica no banco. Então, assim, o Tite tem essa condição de fazer. Eu acho que o Bruno ainda nem oficializou a renovação, né? Eu até li hoje alguma coisa em relação aos empresários do Bruno Henrique, colocando algum problema na renovação. O próprio Everton Ribeiro faz um gol de letra. Quando o Tite chega, uma das primeiras coisas que ele fala é Everton Ribeiro não vai sair. Sim. Ou seja, ele dá uma moral pro jogador, não colocou o jogador de entrada, mas olha aí, no momento que precisou, o cara tava lá e... Os caras pisando na área, você vê o Cebolinha, faz o gol de cabeça. Justamente. Você tá acostumado a ver, a gente tá acostumado a ver o Cebolinha na beirada do campo. E aí, quando tem uma movimentação que é diferente pro marcador, o Cebolinha aparece dentro da área para fazer o gol de cabeça. Esse lance, o Cebolinha cria uma jogada pela esquerda pro gol do Everton Ribeiro. Então, assim, o Prazão foi perfeito, né, com relação ao Flamengo, assim, é você olhar, você detectar quais são as qualidades, e esse elenco tem muita qualidade, e não precisa fazer muita coisa, não, é o que a gente falava aqui com todos os treinadores. Isso às vezes complicou alguns treinadores, né, isso, Fábio? Prazão, não a gente conseguiu. sempre falava isso. Não é assim, você tem que entender o elenco, né? E aí, a gente tá falando do Flamengo, mas isso acontece com outros clubes também. Mas é você entender e procurar extrair o melhor de cada jogador, entender a função que ele executa. O Cebolinha, a função do Cebolinha. Ele tirou muitas movimentações do Cebolinha, ele deu aquilo que o Cebolinha mais gostava de fazer, que é o enfrentamento, a velocidade. Ele aproxima um pouco mais do Bruno Henrique agora nesse jogo do Pedro, dá espaço pro Bruno Henrique na beirada, aproxima um pouco mais do Pedro. O Bruno Henrique tá acostumado a fazer isso, tem solidez defensiva, porque o Pulgar é um cara que é importantíssimo pro Flamengo. Ele tem bom passe, tem boa saída, é um jogador que protege um sistema defensivo. O Flamengo tem velocidade nos zagueiros, os caras se sentem confortáveis num confronto mano a mano. Então é isso, é colocar os caras no lugar certo e deixar a rapaziada jogar. E esse jogo agora do meio de semana, com o Flamengo, um jogo de tanta história, né, no futebol brasileiro, de finais de campeonato brasileiro, uma rivalidade até, apesar de não serem do mesmo estado, da mesma cidade. É um jogo que promete demais esse Flamengo e Atlético Mineiro, dois times em ascensão. O Galo, o melhor time do segundo turno. É isso, Plia. É um time que teve dificuldades no início, né, na chegada do Filipão, perdeu muitos jogos, mas agora teve uma retomada forte. E assim, acho que todo mundo, quando ensaiava o Brasileirão, colocava, né, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro na briga pelo título. Isso se perdeu, né? A gente sentia até falta desses times brigando e agora esse cenário apareceu novamente. Mexeu. Hoje os três ali na ponta. Porque com certeza o Flamengo tá pensando, esse é o jogo, a gente tem que pensar na gente, né? Esquece um pouco o Palmeiras, que tem
tem o seu caminho. Mas assim, para o Flamengo continuar sonhando com o título, ele precisa vencer o Atlético. E se o Atlético vence o Flamengo no Maracanã, isso vai dar um gás para o Flamengo. Mas é que o Palmeiras recebe o América Mineiro. Mas é isso. O Tite falou um pouco sobre isso. Esquece um pouco o Palmeiras. Mas tô pensando com a cabeça do Atlético. Eu venci o Flamengo no Maraca. Sim. Eu vou continuar ainda a 3 da liderança. Eu entendo. Faltando aí 2 rodadas para acabar. Mas eu acho que é um motivador. A gente nunca viu, eu vi as entrevistas coletivas, a gente não viu em nenhum momento o Atlético Mineiro falar em título. Então. Após o jogo do Grêmio, eu já vi o Everson, goleiro, eu já vi jogadores falando assim, bom, a gente sabe que é um pouco o Atlético complicado. Acredita? Eu acho que hoje acredita. Mais do que o Grêmio acreditava 2, 3 rodadas atrás? Eu acreditaria. Lembra que a gente falava, ninguém acredita. Eu acho que existe uma atmosfera. Acredita mais no Grêmio do que o próprio Grêmio. Esse fenômeno também, de alguma maneira, não acontece com o Atlético também? Eu acho que é difícil. Eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de pontuar nos 3 jogos e garantir o título, porque o Palmeiras tem qualidade para isso. Mas eu acho que o Atlético, olhando para esse confronto, além do tamanho do confronto, que é legal você jogar um jogo desse tamanho no Maracanã, eu acho que hoje os jogadores do Atlético criam uma expectativa de que pode acontecer. Ninguém esperava que o Botafogo perderia o título. Isso está escapando pelos dedos do Botafogo, se já não escapou. Então, dá chances para, nesse campeonato maluco, um time como o Atlético Mineiro acreditar que é possível. E a tabela do Atlético a tabela do Flamengo é Atlético. Sim. E Cuiabá, né? Sim. Atlético... Os caminhos se cruzam, né? Atlético de Filipão. Sim. E Cuiabá de Daverson, né? 2 nomes muito ligados à história do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras não vai estar jogando, mas... Mas 2... Luiz Fabiano, qual é a do Atlético pra você? O Praz já tá... Já tá jogando uma... Imagina, tá jogando uma... negócio aí... Agora já estão... Cuiabá 1-0. Tá jogando... 1-0, gol do Daverson. Olha lá, já começou a pensar, já. Qual é a do Galo? O Galo... Você acha que o Galo acredita que pode ser campeão? Com certeza. Acha mesmo? Eu acho. O Galo passou um momento difícil, se recuperou, o Filipão não conseguia ganhar jogos, agora se recuperou, tá jogando bem, viu? Um pedaço desse jogo aí, tá jogando bem. E tem que acreditar, né, Plirra? Vocês já pararam para imaginar o ano do Flamengo? Isso daria um documentário. O Flamengo começa lá no final de 2022, não renova com o Dorival. Aí ele vai embora. Aí traz o Vitor Pereira. Aí começa o disse-me-disse, negócio da sogra, aquela coisa toda. Não foi bem o Vitor Pereira, foi demitido. Perdeu tudo, né? Perdeu o Mundial, perdeu o Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa. Aí vem Jorge Sampaoli, né? Uma preferência do presidente Rodolfo Landim, que, na minha avaliação, foi o pior treinador que o Flamengo teve depois da saída de Jorge Jesus, porque ele não soube minimamente comandar o vestiário, o ambiente. Virou uma bagunça, um descontrole total. E o Flamengo continuou perdendo. Perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores da América. E aí todos nós falávamos o seguinte, olha, um ano do Flamengo, uma tragédia, o pior ano da história do Flamengo, acabou o ano do Flamengo, mas o ano só termina no dia 31 de dezembro. E o Flamengo pode, apesar dos pesares, ganhar o Campeonato Brasileiro. E por quê? Porque o Flamengo acertou no final dessa temporada. Depois de tantos erros de bolas fora, uma bola dentro. A contratação do Tite foi uma bola dentro. Né? Foi uma correção de rota. O Flamengo trouxe o cara ideal para comandar esse processo, blindar os dirigentes, quase não se fala mais de Landim, de Marcos Braz, um técnico que os jogadores respeitam pela grandeza dele e estão mobilizados. Quando o Flamengo está mobilizado, acredita num projeto, a chance é muito grande. Então, apesar de tudo, o Flamengo, por isso que eu citei, está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores, e vai ser o ano mais louco da história do Flamengo. Né? Quando tudo caminhava para uma trágica temporada, pode terminar com um título enorme, que é de campeão brasileiro. Vocês já imaginaram isso? Que loucura, hein? Que reviravolta. Pois é.
E o botafoguense está apavorado, porque ele tinha 13 pontos de vantagem, e ele está vendo que o título está indo embora. Na minha opinião, já foi. Eu já disse aqui que achava que o Botafogo era campeão brasileiro. Agora eu acho que o Botafogo não vai ganhar mais o Campeonato Brasileiro. E aí o botafoguense fica naquela, é melhor o Palmeiras ou é melhor o Flamengo? Eu tenho certeza que a torcida do Botafogo prefere que o Palmeiras seja o campeão brasileiro. Porque perder o título para o Flamengo aumentará o trauma alvinegro, né, que já tem essa coisa de tantos anos sem ganhar título, e agora viu um título enorme na mão, né, escapar, e aí perder para o seu grande rival, nossa senhora, que situação. Mas o Flamengo, meus amigos, tem chance total de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não depende dele, mas tem chance. Vamos falar de Flamengo agora. Hoje teve o arbitral da FERJ para falar sobre o Campeonato Carioca 2024. A tabela ficou definida já e o Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca 2024 contra o Audax, tá bom? O campeonato começa no dia 17 de janeiro. E após o arbitral, o Landim deu declaração. É difícil isso acontecer, porque o Landim não é de dar entrevista. E ele falou sobre a ideia do Flamengo mandar jogos fora do Rio de Janeiro durante o Campeonato Carioca. Abre aspas para o Landim. O Flamengo vai tentar fazer alguns jogos do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, para tentar fazer com que o campeonato seja um campeonato mais nacional. Temos ideia de levar jogos do Flamengo para 2 cidades de fora do Rio. Uma delas é Belém, já conversei com o governador do Pará, que me convidou para a reinauguração do Mangueirão. Manaus é outra possibilidade. A gente faz um acompanhamento dos públicos nos jogos do Flamengo e, por incrível que pareça, há uma incidência enorme de torcedores que vêm de Manaus para o Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, Amazonas é o 4º estado que mais coloca gente no Maracanã em alguns jogos. Só perde para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Pelas nossas pesquisas, mais de 50% da população de Manaus torce para o Flamengo. Então a gente tem que dar um retorno para eles. É uma forma da gente presentear esses grandes torcedores. Concordo com o Landim, acho bacana fazer isso, sou super a favor, desde que não atrapalhe o desempenho da equipe, questão de logística. Então, acho que o presidente Rodolfo Landim está certo em fazer isso. E é uma forma, sim, de você presentear esses torcedores rubro-negros que não têm a frequência, ou não têm a possibilidade de ter a mesma frequência do público carioca aqui no Maracanã. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também falou com a imprensa após o arbitral e falou sobre a reta final do Brasileirão e a possibilidade do Fluminense, entre aspas, afrouxar ali no jogo contra o Palmeiras, tendo em vista que o Palmeiras disputa o título tanto com o Flamengo quanto com o Botafogo. E ele diz o seguinte, abre aspas aí para o Bittencourt: nossa política é ganhar sempre. Vocês conhecem o Diniz, ele não pensa em algo que não seja vencer. Nós vamos jogar por esses 9 pontos, que vença o melhor, fecha aspas. Só que, depois dessa declaração, os colegas do GE, que acompanham o dia a dia do Fluminense, soltaram uma matéria dizendo o seguinte: gramado sintético e problemas recentes preocupam o Fluminense, que deve poupar titulares contra Santos e Palmeiras no Brasileirão. Alguns atletas tricolores já manifestaram que não desejam atuar contra o Palmeiras para não se arriscar na grama sintética do Allianz Parque e acabar perdendo o Mundial de Clubes. Gente, tá na cara que o Fluminense não vai botar o time 100% titular contra o Palmeiras. Isso é óbvio, gente. Isso é óbvio. Tá na cara. Julgamento? Não sei. Quem sou eu para julgar alguém? Mas eu duvido que o Fluminense faça esforço absurdo para vencer o Palmeiras, sendo que daqui a alguns dias vai disputar o Mundial de Clubes. Pois bem, o Flamengo encara o Atlético Mineiro, o Palmeiras vai encarar o América Mineiro, o Botafogo vai encarar o Curitiba. Dos 3 aí, que na minha opinião são os 3 com a maior chance de serem campeão da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, dos 3, para mim, o Botafogo é que tem uma... Mentira, o Palmeiras tem um adversário mais fácil, acho que logo depois o Botafogo e depois o Atlético Mineiro. Para mim, o Flamengo tem o jogo mais difícil dos 3 que ainda restam no Campeonato Brasileiro. Se ganhar do Atlético Mineiro, eu acho pouco provável que o Palmeiras perca pontos para o América Mineiro. Mas é importante ganhar para continuar na cola. Tem que continuar na cola
do Palmeiras. E para esse duelo, Flamengo e Atlético Mineiro, a CBF escolheu Ramon Abate Abel para ser o árbitro. Aquele árbitro que não viu o pênalti em cima do Everton Ribeiro. Isso deu uma repercussão absurda nas redes sociais, vários torcedores do Flamengo reclamando demais, mas não tem jeito. Na boa, sejamos francos, qual é o árbitro hoje que se salva na arbitragem brasileira? Não tem um. A arbitragem brasileira é ridícula, é pífia. Chamou atenção na temporada 2023 de forma extremamente negativa. E uma curiosidade, galera, só um time somou mais pontos do que o Flamengo desde a chegada de Tite ao Flamengo, que tem 6 vitórias, 2 derrotas e um empate, ou seja, 9 jogos. Justamente o Atlético Mineiro, que venceu 6 partidas, mas perdeu apenas um jogo, que foi para o Cruzeiro, e tem 2 empates. O Atlético Mineiro é um adversário extremamente difícil. Eu considero o Atlético Mineiro o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Teve um crescimento absurdo com o Filipão. Além disso, será um duelo muito bacana de assistir. Tite contra Filipão, Filipão contra Tite. 2 treinadores que tiveram muito sucesso em passado recente. O Tite, tá certo, ele não ganhou nenhum título de Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas fez boa campanha, a verdade é essa, durante o período que ele esteve à frente da seleção brasileira. E o Filipão, nem preciso dizer que foi campeão mundial em 2002, também estava à frente daquela humilhação diante do Atlético Mineiro, diante da Alemanha, aqui na Copa do Mundo, mas, querendo ou não, o Filipão foi campeão com a seleção brasileira. Inclusive, foi o último treinador campeão da seleção brasileira em Copa do Mundo. Então, um duelo bacana de assistir aí no Maracanã, 7h30 da noite. Nem preciso dizer que o Maracanã vai estar muito cheio, muito lotado. Eu ainda acredito na vitória do Flamengo. Jogo difícil? Muito. Tem a ausência do Pulgar, que, na minha opinião, pesa muito. Inclusive, se eu pudesse escolher, seria o Alan, o substituto do Pulgar. Eu não botaria o Vitor Hugo. Ontem mesmo na live teve até um torcedor que me lembrou isso. Se você colocar Vitor Hugo junto com o Gerson, serão 2 volantes que não marcam. Precisa ter um volante ali de uma contenção, de uma marcação boa. Aí é entre Alan e Thiago Maia, mas aí depende das condições físicas do Alan. Vamos ver. Hoje ainda é segunda, amanhã tem mais um treino, na quarta-feira é o dia do duelo. E vamos falar agora de mercado da bola, porque os amigos da S1 Live soltaram o seguinte: Flamengo tem interesse na contratação de Benjamin Hollister, do Estudiantes. O Brunel já está ciente do valor para adquirir o atacante, mas ainda não há proposta. Hollister tem ofertas de clubes da Europa e é difícil que permaneça na Argentina. Eu, particularmente, preciso estudar um pouco sobre esse jogador, mas fica aí a informação dos colegas da S1 Live. Agora eu vou falar do Bruno Henrique, galera, para encerrar de vez esse assunto, porque é o seguinte: muita gente está me perguntando, Venê, é verdade que o Bruno Henrique pode deixar o Flamengo? O Flamengo ainda não anunciou nas redes sociais a renovação dele. Falei novamente com o empresário dele, o Denis Ricardo, e o Denis Ricardo me disse o seguinte: Venê, está acontecendo desconforto, é verdade, porque nós assinamos, trocamos e-mail e tudo, mandamos o documento assinado e até agora o Flamengo não retornou com esse documento. Nós, isso ele falando, nós acreditamos que não tem nenhum problema, mas já teve a assinatura do contrato por parte do Bruno Henrique. Porque o Flamengo não anunciou, isso ele não sabe, e de fato ele nem precisa saber. O mais importante ele assinou o documento, teve o acordo, teve a troca de e-mails lá, um dando ok para a minuta de contrato do outro, e é isso. Resta agora o Flamengo devolver o contrato para eles assinado, o que não aconteceu até o momento. Eu acho muito difícil que tenha uma reviravolta. Não acredito na diretoria do Flamengo fazendo esse absurdo com um ídolo do Flamengo, que é o Bruno Henrique. Mas eu entendo que não teve um anúncio ainda por conta da... Isso sou eu, ninguém nunca me falou, tá? Não é uma informação, pelo que eu estou entendendo de momento. Eu acho que é por conta das tratativas com os outros jogadores pelas renovações de contrato. Cito aí Everton Ribeiro e Gabigol. Eu acho que tem uma certa influência isso. Mas o que eu tenho de informação para vocês é isso. O Bruno Henrique ele já assinou o contrato dele. É isso, já foi enviado para o departamento jurídico do Flamengo, segundo o próprio agente do atleta, Denis Ricardo. Então, pelo que eu estou entendendo aí, pelas informações, não tem chance de uma reviravolta, no caso do Bruno Henrique, da renovação de contrato do Bruno Henrique. Lembrando, renovação por mais 3 anos. Beleza?
É isso aí, nação. Então tá aí os últimos confrontos do Flamengo. O Mengão vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, meus amigos. É como se fosse uma final de campeonato. O Flamengo precisa vencer essa partida para continuar firme nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Você já imaginou que falta apenas uma semana para acabar o Campeonato Brasileiro? Em uma semana nós vamos saber quem será o grande campeão desse ano de 2023. Agora eu gostaria da sua opinião. Para você, o Flamengo tem chances ainda? Você acredita? Você, como torcedor do Mengão, acredita no Flamengo? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem é flamenguista de verdade, raiz, acredita até o fim, até o último minuto. Enquanto a vida é esperança. Então, quando tiver chance, a gente vai estar acreditando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esse confronto de quarta-feira é como se fosse uma grande final. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.